Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando agora mais um podcast Amo Família. E é sempre muito bom estar aqui com convidados especiais batendo um papo sobre assuntos da mais alta relevância, da mais alta importância. E eu quero que você fique conosco, olha, até o final. Sabe por quê? Porque às vezes uma pergunta que a gente faz para o convidado no final vira uma chave na sua cabeça e aí tudo muda na sua vida. Então fica comigo, fica conosco até o final. O podcast Amo Família de hoje está simplesmente imperdível. E hoje nós vamos bater um papo com o nosso querido amigo Rezende. Como é que você está, Rezende? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, pastor. Prazer tê-lo de volta aqui, hein? Prazer todo meu. Marcos, como é que você está, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer tê-lo de volta aqui, Marcão. Tamo junto. Maravilha. O Marcos, ele fala sempre de um assunto muito pertinente que tem a ver com pureza moral, sexual, mas hoje eu trouxe ele para também participar dessa conversa sobre finanças. Quem é que não precisa de instrução na área financeira? Na verdade, quem é que não precisa de instrução na área financeira? Ô Rezende, é verdade que uma das... Deixa eu primeiro falar sobre o trabalho do Rezende. O Rezende é um empresário bem-sucedido. Ele hoje está trabalhando bastante como treinador, certo? Financeiro. Tem cooperado com igrejas, com empresas, com empreendedores. Tem sido um dos nossos palestrantes nos nossos eventos e tem sido uma grande bênção. É verdade que essa questão da falta de habilidade das finanças é uma das causas das grandes crises no casamento? Pastor, existem aí pesquisas que mostram que é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil. 30% dos divórcios, os próprios casais indicam a questão financeira como a principal causa de divórcio. Você tem visto isso também, Marcos? No seu trabalho de aconselhamento, de atendimento? Com certeza, pastor. E quando a gente vai em loco, conversar com maridos, esposas, a gente vê um sentimento, não sei se o Rezende já percebeu isso. As pessoas querem fazer a vida dar certo. E aí essa luta constante, essa angústia constante de tentar florescer, mas exatamente não ter essa habilidade de administrar, de lidar, joga eles para essa constante angústia que vai cansando, eu posso colocar minhas emoções e minha energia no casamento e no lugar de fazer isso eu estou colocando em outro lugar. Uhum. E aí eu vou me desconectando no casamento exatamente por causa dessa crise da má administração financeira. E o dinheiro, ele como o sexo, ele está ligado a tudo, né? Verdade. Porque se você não está bem financeiramente, você tem problema com a esposa, você tem problema com os filhos, daqui a pouco você tem problema com seus amigos. O dinheiro realmente, ele é uma mola propulsora da própria vida. Verdade. Inclusive, alguns dizem que o dinheiro é vida, né? Porque você deixa 8 horas do seu trabalho, da sua vida lá na empresa, que se converte em dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro é vida. Mas, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do planejamento. Por que planejar é importante? Inclusive, o próprio Jesus, eu até separei um texto bíblico aqui, Jesus disse assim, em Lucas capítulo 14, verso 28, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, Assentar, quer dizer, é um tempo reservado para um planejamento e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, certo?
Qual a importância do planejamento? O planejamento é fundamental por essa questão. As pessoas às vezes compram e aí passa no cartão, chega o cartão, ele não tem dinheiro para comprar, ele não sabe se pode. Eu tenho batido muito numa tecla assim. Hoje as pessoas estão estudando muito. Você pega uma ciência, por exemplo, a neurociência. Existe um padrão no cérebro humano de como ele funciona. E aí o que acontece, pastor? Hoje, cada vez mais as empresas estão investindo. Então, existe cor que ela te desperta um sentimento, a posição de um produto na gôndola, os gatilhos mentais no processo de venda. Então, se você não tem um planejamento, você fica à mercê de uma estratégia onde, do outro lado, tem muito investimento, bilhões, para descobrir esse padrão de funcionamento do cérebro humano para que você vire uma presa fácil. Eu digo para as pessoas, não é à toa que você entra numa loja de departamento e você tem ali aquele corredor, muitas vezes com chocolate, com algumas coisas, e sempre tem uma fila, e aí você fica naquela fila e você é seduzido por aquilo, o seu emocional, às vezes, ou escassez, e você pega. Se você precisa ter um planejamento, eu digo, para você fazer compra, você precisa ter uma lista de compras, você tem que ir para o mercado, você tem que ter estratégia, você tem que estar bem alimentado, você não pode ir com pressa, você tem que entender que lá tem um monte de estratégia para você comprar o que não precisa. E eles não estão nem preocupados de você não conseguir pagar, porque a maioria das pessoas hoje paga as suas contas no cartão de crédito, e o cartão garante o pagamento para o supermercado. Então ele não está preocupado, por exemplo. E também eu sempre tenho dito, né, Rezende, que planejar é pensar de forma antecipada. Né? É pensar de forma antecipada. E aí, quando eu planejo, significa, Marcão, que eu sei onde eu quero chegar. Exato. Então, eu penso que a primeira parte, não ou seja, o primeiro ponto do planejamento é saber onde quer chegar, financeiramente falando, não é isso, Marcos? Esse texto, pastor, quando você falava, esse texto já estava na minha mente, porque esse texto governa a minha vida e a vida da minha família, porque uma coisa que eu aprendi todo empreendimento, todo salto, todo grande desafio financeiro, ele fala sentar, atitude de descanso. Segundo, calcular. Muitos de nós, às vezes, queremos fazer a coisa, não, mas Deus aqui, eu acho que me deu uma palavra, eu senti isso. Calcular não é uma questão emocional, não é uma questão espiritual também. Então, nem tem espiritual e nem tem emoção. Cálculo é totalmente racional. E é Jesus que está falando. Ele está dizendo que é para a gente fazer conta. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Para quê? Para que a gente não comece, não termine, as pessoas passam, começou, não terminou, passar vergonha. Então, essa vergonha, o Senhor não quer que passemos. Isso dá um mau testemunho, inclusive. Um mau testemunho, não é? Exatamente. Então, se nós entendermos isso, que parar, descansar e calcular é uma coisa totalmente minha, é responsabilidade minha fazer essas contas, senão eu vou ter problemas. Exatamente. Então, quando você sabe aonde você quer chegar, né? Olha só que coisa interessante. Para onde é que você está indo? Cara, estou indo nessa direção aqui, mas eu não sei para onde não. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, para onde você está indo? Não, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Tá. Não, beleza. Eu sei então agora. Por que você está indo? Porque tem muitas pessoas que elas até têm um objetivo, mas elas, se você pergunta, mas por que você quer, por exemplo, daqui a 10 anos, você quer ter 5 casas de aluguel? Por quê? Às vezes ela não sabe por quê. Você acha que é importante? Muito. O porquê, na verdade, é o que te faz se manter ali. Porque você vai ter um monte de coisas, muitas distrações para te tirar. Mas o porquê é o que te faz manter lá. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, se você vai jogar... Imagina que você vai jogar basquete e a pessoa diz, vou te emprestar uma quadra lá dos Estados Unidos, naquelas que se disputam na NBA e tal, mas eu vou tirar cestas. Não faz sentido você jogar basquete sem um objetivo, que é fazer a cesta, por exemplo. Então, nós precisamos ter um objetivo claro e um porquê. No caso do jogo de basquete, você quer ganhar o jogo, é uma competição. Nós sempre podemos... É o porquê que faz a gente pular da cama, é o porquê que faz a gente fazer certo sacrifício, porque a gente entende que o melhor vem depois. Então, é fundamental. Depois desse porquê, vem o como.
Eu tenho um porquê. E aí um dia, eu posso até testemunhar aqui, liguei para o Rezende, que eu sei que ele é um cara especialista no assunto. Falei: Rezende, você me dá um tempinho aí? Ô, pastorzão, claro. A gente marcou uma videochamada. Eu falei: ó, eu tenho um porquê. Agora eu não sei como. Ele falou: ó, pastor, faz assim, faz assim, faz assim. E me instruiu. Então, quem quer ir para o Rio de Janeiro, pastor, tem um porquê quer ir. Agora, você vai como? Porque o como também estabelece se a gente vai ter sucesso ou não. Porque o como é a metodologia que me leva para lá. Pode ser que eu esteja usando o método errado. Então, eu acho que além do porquê, o como também é extremamente importante. A gente né? faz a questão das dimensões, né? O que se faz, né? E o como se faz e o porquê se faz. E o porquê é a raiz de tudo. É lá que a coisa começa. É né? a essência, né? Existem hoje pessoas que repetem, e aí como papagaios, assim, eu quero, o que você quer? Eu quero ser independente financeiramente. Por quê? Para quê? E a pessoa não tem uma resposta. Se ela não tem uma resposta forte, que faça ela se manter no caminho, a chance dela sair do caminho é muito grande. Então esse porquê é a força que nos move. Se não tiver o porquê, não faz sentido. Eu costumo dizer que é o propósito que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Sem dúvida. Percebe? Sem dúvida. É o propósito que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Então, se você não tem consciência deste porquê, aí você faz, às vezes, só pelo dinheiro. E quando você faz só pelo dinheiro, entendeu? Eu acho que é uma forma muito pobre de pensar. Verdade. Porque o nosso porquê tem que ter algo maior. Primeiro, para mim, tem que ter assim, um peso de eternidade. Ou seja, tudo que eu faço, eu preciso fazer com base na eternidade. Né? Segundo, glória de Deus e o bem do próximo. Então, se no meu porquê não estiver, certo, esses elementos, eu penso que a gente continua não entendendo o sentido daquilo que nós estamos fazendo. É verdade. Nós precisamos ter uma visão e precisamos cultivar uma visão de filho. Nós precisamos ter essa questão. E nós precisamos ter um compromisso de deixar um legado. Algo que eu digo, você pega países de primeiro mundo, onde normalmente as pessoas, quando morrem, elas deixam uma herança. Em países como o Brasil, os filhos normalmente se juntam para pagar o plano de saúde do pai na terceira idade. Quando eu falo de herança, a maior herança que a gente pode deixar para os filhos não é a herança, a questão financeira, o bem, apesar que ele faz bem, mas é o legado de como lidar com o dinheiro, como lidar com as emoções, como saber adiar o prazer imediato por um prazer muito maior depois. O maior legado não é nem o bem em si, mas é a forma de viver. Eu disse uma coisa na reunião de pastores da Rede Inspire, que o legado é maior do que a herança, ou o legado é mais importante do que a herança. É o que você está falando. Isso. Se você treina um filho, esse treinamento, esse ensinamento, nunca vai sair dele. Verdade. Agora, se você deixa apenas um legado, mas você não treinou, você não ensinou, você não colocou na cabeça dele princípios e valores, ou ensinamentos sobre empreendedorismo, administração, o que vai acontecer? Em pouco tempo, essa herança pode acabar e ele se tornar miserável, pobre. Entendeu? Sim. Marginalizado, né? Aquele que vive na margem, certo? Agora, ao contrário, se você realmente deixou nele impresso o que nós estamos falando aqui, mesmo que ele perca, não demorará muito para ele ter de novo. Não é isso, Marcos? É isso mesmo. Eu posso até dar aqui o meu testemunho. Vou completar agora, dia 15 de dezembro, 24 anos de casado, então... Qual foi o legado, qual foi a presença dos meus pais ou dos pais da minha esposa na vida dela nessa área? Que nos ensinou, que nos instruiu, que nos mentoreou? Nenhum. E aí a gente casa e casamento lida com finanças e nós patinamos muito. Poderíamos já estar onde gostaríamos de estar, mas patinamos muito, batemos muito aí a cara na parede. Por quê? Porque não tivemos isso. Então, eu entendo que, inclusive hoje, pastor, eu penso que se falar de finanças para noivos, para jovens, para que eles já construam uma mentalidade
de saber esse porquê, de saber o como. E aí, quando eles contraírem o casamento, quando eles entrar nesse território do casamento, a mentalidade já está construída. Provavelmente, eles vão sofrer menos, vão ter menos desajustes, menos desordens, e vão poder avançar e se dedicar um ao outro com mais energia, sem precisar sofrer tanto com isso. Eu acho que tem alguns ensinamentos que deveria começar na escola, né? Tipo assim, ó, inteligência emocional. Porque o Tiago Brunet tem um livro onde ele fala que dinheiro é emocional. Isso. Realmente, nós compramos muito mais por emoção do que por razão. Entendeu? Muito mais por emoção. A minha esposa falou assim para mim assim, pô, Jô, tô querendo comprar um tal tênis branco. Certo? Eu já emocionalmente fiquei com vontade de fazer uma surpresa para ela. Olha como que compra é emocional. Muito. Então, o dinheiro é muito emocional, né? E aí, nossos filhos deveriam aprender desde a escola inteligência emocional, inteligência financeira. Entendeu? Mas sabe por quê, pastor? Porque, na verdade, você não está comprando um objeto. Eles não vendem um objeto, eles vendem uma experiência. Uhum. E aí, quando você está comprando o objeto, você não está querendo pegar o objeto e dar para a pastora. Você está querendo experimentar a experiência de fazê-la feliz, que aquilo no momento é significativo. Então, é essa experiência que a gente... Né? Gente, o pastor estava falando isso e eu me lembro de uma pessoa que a gente estava totalmente tratando. Emocional. Exatamente. Totalmente emocional. E aí tem uma questão de uma pessoa que ela tem compulsão por compras. E a gente conversando, entendendo, acompanhando melhor, o que nós entendemos? Ela é uma menina que os pais se separaram muito cedo e com cerca de 7, 8 anos o pai pegava eventualmente para passar com ela no final de semana. E nesse momento que o pai pegava ela, dizia, você é a princesinha do papai, você pode comprar o que você quiser, o papai vai te dar. Ela tinha cerca de 7, 8 anos, ela provavelmente não pedia nada muito caro. Então o que ficou na cabeça dela foi, o que ela pedia? Uma sandália, um calçado, um picolé, o pai dava. Então aquela emoção de amor que ela significou, quando ela compra, quando ela tem, ela traz isso. E agora, adulta, ela tem uma dificuldade de lidar com o dinheiro porque ela quer buscar esse amor que ela encontra, ela acha que está nas compras, mas não é ali que está. Né? É uma questão totalmente emocional. Você vê como molda a forma de pensar a partir não é, da infância. Da infância. Por isso que é responsabilidade dos pais, inclusive no meu livro, Do Berço ao Altar, não sei se o Rezende chegou a ver uma parte onde eu falo sobre o materialismo. Principalmente finanças. Na área de finanças, né? Materialismo. Senão, você começa a criar filhos materialistas, né? Que tudo gira em torno do material. Né? Mas aqui eu coloquei, como eu tinha falado para vocês, eu fiz um teste, né? Eu fiz um teste para ver qual é a nota que aqueles que vão me ouvir tiram né? na área financeira. Eu coloquei uma pergunta aqui. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Qual a importância de nós revisarmos o orçamento mensal com frequência? É fundamental que a gente possa rever. Quando a gente revisita, nós vamos começar a ver, porque assim, por exemplo, custo, despesa é igual cabelo, é igual unha. A gente precisa estar sempre cortando. Então, gostei. Não é? É igual cabelo, igual unha. Gostei. Vou falar isso para minha esposa. Então, assim, conforme você vai avaliando e você vai batendo no detalhe, você vai vendo assinaturas ali que você fala, cara, eu pouco estou usando, isso não me edifica, isso não contribui. Nós vamos nos transformando. Depois que a gente lê um livro, depois que a gente assiste um conteúdo como esse, nós nos transformamos em outra pessoa. Sim. A gente vai sendo lapidado. Então, aquele orçamento que fazia sentido há 6 semanas atrás, não faz mais. Exatamente. Sabe algo também que eu costumo dizer, pastor? Além de acompanhar o orçamento, entender, olhar esse planejamento, a gente precisa refazer o balanço patrimonial. Qual era o meu patrimônio há 1 ano atrás? Qual é o meu patrimônio há 6 meses atrás? Porque a gente vai se dar conta do seguinte, eu comprei um carro, ele desvalorizou, eu gastei algumas coisas, isso caiu. Eu fiz um investimento no mesmo valor, ele cresceu, ele subiu, ele valorizou. Às vezes imóveis, além do aluguel que eu estou recebendo, quanto está o metro quadrado, quanto está valorizando aquele imóvel. Então, a gente vai acompanhando o balanço patrimonial, ele precisa estar crescendo, ele precisa estar numa evolução. Então, balanço patrimonial, eu aconselho 1 vez por ano ou 6 meses e o orçamento... E eu acho também, né, Marcos, que é muito importante, todo final de ano,
eu sentar e fazer uma avaliação. O que eu conquistei? O que eu construí? Entendeu? Qual o investimento que eu fiz? Certo? Porque eu penso assim, se passou o ano e chega o mês de dezembro, eu não comprei nada, eu não construí nada, eu não avancei em nada, eu preciso, então, refazer minha forma de trabalhar com as finanças para que no próximo ano eu possa terminar. Espera aí, eu construí algo, entendeu? Eu conquistei algo, eu investi em algo. O que você pensa sobre isso, Marco? Ontem à noite, eu já falei com o Márcio, precisamos conversar, aí conversamos já demos um adiantamento no assunto, finanças, e eu falei, e aí, agora vamos trazer as meninas para a mesa, né? Uma tem 21, a outra tem 19, uma vai casar. Democratização da administração financeira do lar. Aí foi ventilado uma história de querer viajar final do ano então deixa eu mostrar aqui o cenário, para ver se a gente vai poder fazer e tal. E aí a gente vai justamente entrar em tudo isso, conversar sobre, estamos chegando no final do ano, como é que é, né? Mas tem uma coisa, pastor, que eu queria só colocar, porque não tem como você não sentir na hora de uma conversa dessa. É muito importante, pastor, muito importante estar perto de pessoas que, de uma certa forma, também te joga para frente positivamente no aspecto financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque depois que eu me tornei um discípulo, uma ovelha, fazendo parte do ministério, estando perto de você, aqui do Resende, minha mentalidade mudou. Minha cabeça mudou. Então, assim, as pessoas vão ouvir o podcast, vai ser uma bênção, mas elas precisam também procurar, pastor, relacionamentos, amizades que também possam consolidar, reafirmar e endossar essa saúde desses pensamentos, não é, dessa ideia do planejamento, porque senão não vai para frente. Esses dias eu vi um jovem vendo um relógio igual ao meu para comprar. Eu conheço esse jovem, né? Aí eu chamei ele, perguntei assim: você tem uma casa? Não. Você tem um terreno? Não. Você tem um carro bom? Não. Falei, um relógio desse, ele pode custar, de repente, uns 3 mil reais. Presta atenção, quem não tem uma casa, quem não tem um carro, quem não tem ainda um terreninho, entendeu? Não pode estar querendo comprar um relógio de 3 mil reais, 5 mil reais. Rapaz, um relógio de 500 reais, entendeu? Um relógio de 400 reais mostra a hora do mesmo jeito, a data do mesmo jeito, e é o que a gente precisa. Então você vai compra um relógio de 700 reais, pega 2.300 reais e começa a pensar no seu futuro. Verdade. Que nem o Marcão falou sobre férias. Uma férias hoje com a família não fica barato. Não fica barato. Agora, dependendo da estação que você está vivendo, você vai ter que sacrificar algumas coisas para amanhã você ter isso de forma confortável. E não perder a paz, né? E não perder a paz. Tranquilo, eu nunca tive problema com isso. Ou fazer uma férias de uma configuração um pouquinho mais, né? Mas eu estou falando, de repente, nossas férias custaria 20 mil reais. Vamos reduzir isso para 7 mil, para 6 mil e pegar esses 13 mil e começar a pensar no nosso futuro? Isso. Não tem como. Senão o futuro vai ser amargo. De qualquer um de nós. O futuro Por exemplo, hoje eu estou numa estação que eu posso, certo? Hoje eu posso fazer o que eu não, de forma nenhuma, faria há 10 anos atrás. Entendeu? Há 10 anos atrás. E sem crise. Andar com um carrinho velho porque eu tinha trocado uma casa, sem crise. Entendeu? Prestar o carro porque eu dei o meu carro para fazer um bom negócio, sem crise. Você tá entendendo? Agora, nem todo mundo pensa assim. Por isso que o bom administrador, ele não é imediatista. Ele trabalha como o agricultor, ele semeia a longo prazo. Mas aqui a gente tem que voltar a falar de novo no emocional. Porque existe uma pressão social imposta por si. Onde as pessoas olham e falam assim, então no almoço de domingo,
Ah, minha irmã já foi para Disney 3 vezes esse mês, não sei quem foi para... Essa semana, esse ano, fulano trocou de carro e nós não trocamos. Os nossos filhos estudam num colégio B, da minha irmã estuda... E aí a gente se pressiona a essa questão do relógio, a viver roupa, uma vida o tênis, que não é a nossa estação. Não é a nossa estação, essa questão de tirar as férias de acordo com a sua estação. Mas, infelizmente, hoje as pessoas se impõem uma pressão social, olhando em redes sociais ou no meio que vive, e aqui eu tenho que tomar um cuidado, de querer mostrar algo que não é. Então, tá cheio de gente andando num carro financiado, com busca e apreensão, para mostrar para os outros. Isso não faz sentido. E aí eu vejo que eu trabalho nessa área dos vícios, né? A palavra vício no latim é vitium, que é falha ou defeito. Você pode jogar isso para esse campo meio compulsivo, porque é emocional, compulsivo. Na verdade, uma pessoa dessa, ela tem uma falha ou um defeito dentro dela. Alguma coisa está errada dentro da gente, que faz a gente pensar assim, mas fulano trocou o carro. Você nem precisa trocar o carro. Você nem está precisando. Mas porque fulano trocou, então é uma coisa que está fora do lugar, a pessoa está deslocada. Mas fulano viajou. Eu tenho que viajar também, mas na verdade tem alguma coisa que está falha, tem alguma coisa que está defeituosa dentro dela, das né? pessoas é o que a gente mais vê. Se você for naquela fila da Apple, quando a Apple lança um iPhone novo e perguntar lá quantos ali têm uma casa própria, tem essa situação que o pastor falou, você vai ver que a maioria não tem. Mas tem uma necessidade de ter o último iPhone que saiu. Existe uma questão racional. Nós temos um cérebro racional. A maioria das pessoas sabe que é importante fazer planejamento, que precisa ter uma planilha. A maioria das pessoas sabem, não é questão de não saber. Só que tem uma questão emocional, porque o racional, ele me diz o que eu preciso fazer, mas é no emocional que eu faço. Por que uma pessoa sabe que precisa guardar dinheiro, mas não guarda? Sabe que precisa tomar determinados cuidados com a saúde, mas não guarda. Muitas vezes os problemas são emocionais. É por isso que a gente fala que dinheiro é emocional. É comum a pessoa chegar para nós e a gente dizer, olha, você tem uma renda de tal e você não pode gastar isso, né? Você tem que ter, todo mês você tem que guardar dinheiro. Você fazer investimento tem que ser uma conta para pagar. E não é o que sobra. Porque quando algumas vezes você largou comida no prato? Largou. Alguma vez você largou o melhor que tinha no prato? Não, você sempre larga o resto. Então, se você deixa para guardar o que sobra, nunca é a melhor parte. Então, você precisa ter uma conta inicial que seja de investimento. A pessoa sabe disso, só que ela não consegue fazer. Por isso que nós precisamos resolver questões mais profundas. Muitas vezes são emocionais. E aí é o seguinte, né? Eu penso que você precisa de estratégias. Por exemplo, nós falamos aqui, por que chegar? Beleza. Onde chegar, né? Por que chegar? Não, eu quero ter isso para eu ter uma certa independência financeira, para dar um conforto maior para minha esposa e também para poder ajudar meus filhos na faculdade, aquela coisa. Beleza, então eu sei o porquê que eu quero chegar lá. E também quero ser um bom dizimista, quero ser um ofertante, eu quero ter mais para ajudar mais pessoas. Beleza. Agora, como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo chegar aonde eu planejei? É aí que você precisa ter algumas estratégias. Por exemplo, eu vou comprar 2 consórcios, porque já é uma poupança forçada que eu vou fazer, eu tenho que pagar. Não, eu vou assumir um compromisso de um projeto junto com alguns amigos. Meu amigo está construindo uma casa e entrou 10, e cada um deu lá 10 de 1.000. Peça, eu vou entrar nesse projeto, porque é confiável, ele faz isso aqui já há muito tempo e tal, conheço ele e conheço quem vai entrar também. Daqui a pouco, os seus 10 virou 20. Quer dizer, você tem que ir arrumando maneiras. É o que eu sempre digo, fez um loteamento ali que você dá 3.000 de entrada e paga 500 por mês. Você está me entendendo? Daqui a pouco, você está guardando 3.000 por mês e lá na frente virou 30, virou 40. Agora, eu tenho insistido com muitas pessoas nisso, se você não faz nada disso e deixa ali disponível aquele recurso, não tem como, entendeu? A família vai usar,
Entendeu? A esposa vai dar um jeito de usar. A mulher, ela arruma facinho um jeito de usar isso daí. Aí os filhos acham. Agora, se você tem um compromisso, eu lembro que quando estava pagando uma das nossas propriedades, naquela época, para mim, era um valor alto, tudo era. Não dá. Porque eu tenho que pagar essa conta. Não. Então, aí você tem uma boa desculpa. Não dá, ó, entendeu? Então, se você não criar maneiras de forçar você também a fazer essa poupança, você não faz. Por isso que eu disse, nesse caso, o investimento virou uma conta. É isso que eu digo. O investimento ele precisa virar uma conta. Isso, e uma das mais importantes. Então, você tem ali só... Você tira o dízimo, você entra ali com algo que esteja na sua estação de investimento e você depois adequa o seu padrão com o que sobra. Não é o contrário. Isso. Eu vou investir o que sobra, porque nunca vai sobrar nada. Isso. Você sempre vai arrumar um jeito de gastar. E aí, Rezende, uma coisa que você fala, e é muito importante, e a maioria não faz isso, hein? A maioria não faz isso. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e junto comigo trabalhava, eu esqueci o nome desse meu amigo, acho que Laerte, ele chamava Laerte. O Laerte trabalhava comigo. Rapaz, esse camarada tinha um terreninho, uma casinha, tirava as férias dele e tal. Aí eu perguntei, cara, você ganha quase igual eu, um pouco a mais do que eu. E como é que você consegue fazer tanta coisa? Aí ele falou, Josué, você tem uma planilha onde você lança todas as saídas e as entradas? Eu falei, não tenho não. Ele falou, então eu tenho. Eu falei assim, ó, eu marco tudo. Pão, leite, mercado, combustível. Rapaz, depois que você começa a fazer esse mapeamento aí, certo? Essa planilha de saída que você vai ver. Peraí, eu gastei tudo isso de restaurante? Rapaz, eu gastei tudo isso de combustível? Você tá vendo? Aí, aquilo que você não identifica, você não modifica. Pastor, eu tenho dito isso. Ó, a gente começa com essa planilha. E aí, por exemplo, vamos dizer que você está gastando lá R$300 por mês lavando o carro. E aí eu trago uma sugestão. Cara, antigamente a gente não botava carro para lavar. Exatamente. Vai lavar o carro e vai lavar com as crianças. Tem filho de 4, 5 anos, vira uma diversão, uma memória para eles. Põe a mulher junto, sábado de manhã, vai lavar o carro. Você come fora 4 vezes no mês, pede pizza toda sexta, todo sábado. Primeiro que isso faz mal para a sua saúde, diminui 1, 2 vezes. Faz em casa, leva a família, um corta tomate, outro corta cebola, bota as crianças em cima da bancadinha, cria memórias. Se vocês entrarem na minha rede social, vai ser normal você ver no Instagram a gente brincando com os filhos de stop, sabe? Criando memórias, coisas que a gente fazia lá atrás. E por que a gente parou de fazer? Jogando dominó, brincando em casa. Então, assim, porque houve uma época que a gente viu, eu falei, a gente está saindo demais. Que necessidade é essa de toda hora tem que estar no shopping, tem que estar comendo fora? Por quê? Da onde veio isso? Eu não fui criado assim. Então, calma aí. A gente cria momentos em família de comunhão, né? De que a gente pode conviver saudável, cria memórias e aí você pega, não é nada, R$300. Quando você faz essa planilha, você olha uma assinatura de algo que você não está assistindo, 400, você vai achar 400, R$500. Aí você assume o compromisso com um consórcio de R$500. Pronto! Agora, em vez de você estar gastando esse dinheiro, isso está virando investimento. Então, não tem como, gente, não tem como. Quando você ouve histórias de cara que do nada cresceu, rompeu, ele usou estratégias e disciplinas para poder alcançar isso. Então, se você não tem uma planilha de saídas, tá? Se eu pergunto, quanto é que você gasta de gasolina? Não sei. No mês, quanto você gasta de pão, leite e tal? Não sei. Quanto você gasta de remédio? Não sei. Quanto você gasta, entendeu? De restaurante? Não sei. Então, você pode estar gastando mais do que você recebe e depois você não tem nenhum controle. Não tem nenhum controle. E quando eu vou para os Estados Unidos, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou anotando tudo o que eu gasto. Porque eu quero... E senão você vai gastando, você só leva um susto quando chega aqui. Isso aí. Você está entendendo? Não, eu vou gastando. Aí a minha esposa não tinha esse hábito e tal. Um dia eu falei, então tá legal, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar X valor. Aí você pode, esse X valor, se você quiser gastar tudo no primeiro dia, você gasta. Se você quiser gastar no final, você gasta. O que aconteceu?
Agora que ela tinha isso na mão, agora era ela que ficava marcando tudo que ia, entendeu? Porque não tinha que dar até o final, entendeu? E aí vai ter que fazer escolha. Não vou poder levar isso, porque senão eu não levo isso. Então, você está me Tem que ter um entendendo? limite. Se não tiver um limite... Então, se você não tiver controle, se você não tiver uma visão do que você está fazendo, a tendência é você fazer sempre além do que você deveria. Entendeu? Por exemplo, essa coisa de comer fora. Qual que é o ideal? Você com a sua renda, você tem um percentual que você separa para comer fora, para lazer. Então, por exemplo, dependendo da sua renda, é 1.000, é 2.000, é 3.000, ok, é isso. Se você tem um orçamento e você faz esse acompanhamento, vamos sair fora? Aí quando você vai olhar lá, fala, não dá, já estourou o orçamento, na terceira semana. Não vai, arruma outra coisa para fazer. Tem que ter um orçamento, senão você estoura. Exatamente, ó, esse valor aqui pode ser até muito rígido, mas é importante para quem está começando. Ó, esse valor aqui é para a gente comer fora esse mês. Qual é o valor? É R$300. Isso aí. Já venceu, então agora ninguém come mais fora. Então, porque se você vai fazendo isso, primeiro que você vai criando uma disciplina. Isso. E todo mundo ganha. Isso é o mais E aí importante. você vai ensinando a família, ensinando os filhos a fazer a mesma coisa. Esse é o legado. porque Esse é o legado. um pai, um marido, ele precisa comunicar o que eu sempre falo, né? Direção, que dá senso de destino, limites e proteção. Quando eu dou limites, eu digo, ó, isso aqui é o que a gente pode gastar. Eu também estou protegendo. Claro. Eu estou protegendo, né, para o nosso futuro. Se eu estou fazendo isso também, dando limites, eu também estou dando a direção que eu estou dizendo, gente. Então, nós estamos caminhando assim, nessa direção. Então, é por isso que o limite é esse, porque nós estamos nos protegendo lá na frente. E isso independente, porque mesmo famílias muito ricas, quando o pai não cumpre esse papel de dar limites, aí acontece isso. Na segunda geração, na terceira geração, já queimou tudo. Às vezes não sobrevive. Os delinquentes financeiros, Não, né? não sobrevive. Exatamente. Uma outra coisa importante que não é comum a gente ver as famílias preocupadas, e principalmente os administradores, eu vou levantar daqui a pouco, mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Por incrível que pareça, mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no nosso canal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o canal é de entretenimento, cresce automaticamente, porque todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de piada, e principalmente quando são piadas sadias, que acaba até não só nos entretendo, mas nos ensina lições, não é? Agora, quando o canal é educativo, principalmente evangélico, que usa a Bíblia como regra de fé, já é um pouco mais difícil crescer. Por isso, a sua participação é importante. Ó, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Clica nele. Acho que é inscreva-se. É isso mesmo, Ailton, que está escrito? Inscreva-se. Aí clica aí, depois ativa o sininho, vai aparecer a palavra todos. Aí você já clica aí também. Pronto. Aí você já faz parte desta grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Você pode fazer isso agora, não vai te custar nada. E o YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e vai mandar nossa mensagem para muita gente. Bom, um outro assunto importante, Marcos e Rezende, é ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses de despesas, não é? Então, uma reserva de emergência para 3 meses. É importante isso, Rezende? É muito importante. Eu costumo indicar uma reserva até maior, pastor. 6 meses? 6 meses, com alta liquidez. Uma reserva de 6 meses, ela vai resolver mais de 70% dos imprevistos que uma pessoa pode ter. Então, 6 meses. Para mim é assim, é uma reserva de 6 meses, é investimento, não estamos deixando dinheiro debaixo do colchão, é investimento, mas com alta liquidez. E aí, isso é importante. Dali você começa a fazer investimento de médio prazo, longo prazo, que você tem outros objetivos. E essa reserva, o ideal é que você procure não mexer. Se você precisar mexer com ela, você volta e repõe de novo, mas tem essa reserva. É fundamental porque a gente sabe, a nossa vida é feita, a gente tem imprevisto, a gente passa por imprevistos. Eu estava conversando com o gerente de um grande rede de hotel. Né? E ele disse, pastor, a dona do hotel, ela não teve problema na pandemia. Porque ela sempre teve uma reserva de emergência para 6 meses a 1 ano. Olha então, só, se parar tudo, e olha que o custo operacional dessa rede é milhões por mês.
E ele disse assim, se parar tudo durante 6 meses, né, eles não têm problema. Isso é o que a formiga nos ensina, né? Tem provérbios, inclusive, né? Então você pega a época boa e você constrói essa reserva. Isso é... Porque uma pessoa que tem um patrimônio, vamos dizer que ela tenha 3 milhões em imóveis, por exemplo. A gente nem considera isso uma reserva se não tiver liquidez, porque na hora que você passar um aperto, você precisa vender e você não vai conseguir esse recurso. Você pode ter um carro de 150 mil, é o que eu tenho, é um carro de 150 mil. Na hora do aperto, que você precisar do dinheiro para o dia seguinte, ninguém vai te pagar 150 mil. Exatamente. Então, por isso que você precisa ter liquidez, você precisa ter dinheiro. Essa reserva ela pode estar aplicada. Aplicada, por rendendo. Exemplo, ela pode estar aplicada na Bolsa de Valores, num tipo de investimento seguro, que existem no Tesouro. Investimento a longo prazo seguro, né? Por isso que já é a longo prazo. Existem no Tesouro Nacional, né? Isso, Tesouro. Porque o que acontece, pastor? Eu costumo dizer assim, se a gente tiver níveis de investimento, então eu tenho investimento de curto prazo. O que é o curto prazo? Até eu ter 6 vezes o meu custo mensal, eu tenho que ter isso com liquidez. O que é? Se eu precisar do dinheiro hoje, amanhã eu tenho ele na mão. Exatamente. Okay. Quando eu preencho isso aqui, que eu costumo dizer, eu desenho tipo uma caixa d'água, preencheu, agora eu posso ser um pouquinho mais ousado. Então eu posso fazer um investimento agora de médio prazo. Então o dinheiro vai ficar preso por um ano, ele vai render mais. Sim. Mas eu não consigo sacar ele de um dia para o outro. Não, legal. Agora eu posso fazer investimento de 5 anos, de 10 anos. Depois que eu encho essa caixa, agora eu posso ir para isso. Essa aqui é reserva. Eu não procuro não mexer nela. A de médio prazo é para trocar um carro, é para fazer uma viagem. É uma reserva normalmente de 1 ano. Ok, então tá aqui, 1 ano, 3 anos, legal. Uma construção, uma obra. E eu posso ter aqui um investimento de 10 anos, de 15 anos, porque eu estou protegido aqui. É importante ter liquidez e construir o patrimônio. Exatamente. Né? Por exemplo, existe, por exemplo, uma previdência privada. Eu lembro que a gente pagava todo mês uma previdência privada para o Pedrinho. Né? Todo mês, não sei se era R$700 lá, eu pagava. Quando ele quis ir para os Estados Unidos, lá no Cefenai, ele foi com o dinheiro da Previdência. Pô. Você vê. E eu paguei acho que uns 5 ou 7 anos. Entendeu? E aí eu falei, tem uma Previdência, vamos dar uma olhadinha. Quando eu vi o valor, era o suficiente para pagar o tempo que ele ficou lá nos Estados Unidos. Às vezes é a faculdade. Então, às vezes as pessoas não têm paciência. Tem algumas coisas que eu faço, eu pago a previdência da minha, da Rose e tal, mas é a longo prazo, você está pagando há 10 anos, 15 anos. Quando você vai ver, você tem um recurso, de repente, que dá 6 meses que você precisa aí, ó. Entendeu? E nem sempre as pessoas têm essa paciência de fazer isso, de fazer um pouquinho por mês, porque parece que não, né? Eu me lembro que um dia um vendedor saiu para vender. Aí eu falei, rapaz, vai visitar as livrarias, você fica aqui numa expedição, vai visitar, pega o carro aí, vai visitar a livraria. No final do dia, isso já faz uns 10 anos, ele falou assim, pastor, consegui vender só tipo R$1.000. Falei, qual é a diferença entre 0 e 1.000? Qual é a referência entre nada e 1.000? É isso aí. Falou, enquanto você está aqui, as despesas estão vindo, chegam nos boletos, então só está saindo. Verdade. E não está entrando nada. Então eu falei, cara, ainda fosse R$500 e sobrasse 200, é 200 que entrou, 200 e nada. O 200 continua sendo muita coisa. Então é isso que as pessoas precisam entender. Guardar R$10 todo mês, guardar R$100 todo mês, guardar R$200 todo mês. No final, cara, você leva um susto do que você conseguiu poupar. É isso mesmo. Se você ensina o seu filho, mas assim, num primeiro emprego, vamos dizer que você tem um filho que começa a trabalhar com 14 anos, e você ensina ele a viver com metade ou menos da metade, um investimento, e aí R$150 por mês, durante 35 anos, ele investindo bem, sabendo investir com sabedoria, ele pode chegar no final de 35 anos com cerca de R$1 milhão. Já imaginou? Então, assim, R$1 milhão pode gerar uma renda passiva de R$10 mil. Então, assim, é isso que nós precisamos, é isso que a gente fala de deixar um legado, é ensinar isso para o filho. Filho, em vez de você ganhar um salário mínimo com 14 anos e torrar tudo, você vai viver com 50% você vai guardar e você vai manter. Você vai construir uma vida onde você não vive com mais de 70%, 80% do que você ganha. O seu padrão de vida, você vai se adequar ali. Mas eu quero morar melhor. Então, você precisa criar uma segunda renda, uma terceira renda, mas você não pode sair dessa regra. E uma coisa, o pastor falando desse vendedor, que fala, poxa, mas só 1.000.
Essa é uma mentalidade de escassez. E aí, o que eu quero aqui testemunhar, eu gosto de testemunhar, é que quando nós vamos caminhando para esse território onde você vai se tornando mais saudável, sua mentalidade vai sendo trocada, você vai entendendo melhor esses processos, você para, pastor, vem para a emoção também, você para de uma mentalidade de escassez. Pastor, eu posso aqui, para a glória de Deus, e eu falo isso com alegria, eu tenho 48 anos, eu tenho 28 anos de ministério, mas eu nunca ofertei na minha vida como eu tenho ofertado ultimamente. E não é que... Não, é que, pastor, quando você entra nessa rota e você vai... Não estou ainda onde eu gostaria, ainda tem muitas lacunas, mas você vai deixando de escassez, você vai deixando de ter essa mentalidade, você vai ficando mais saudável e você se torna uma pessoa, pastor, de escassez generosa. E assim, você vai mesmo, e às vezes você diz assim, não é o que eu posso aqui e tal, mas eu me sinto desafiado a isso, e Deus não deve ninguém. E eu posso dizer isso, né? Eu posso dizer isso com alegria, que cada vez mais, até esses dias, conversando, porque eu vendo o livro, né? Uhum. Só que eu vendo o livro, mas só que eu pago editora. Certo. Eu falo assim, não, eu tiro o dízimo de tudo. Então, eu até falar para o Felipe, eu não tenho conversa, o dinheiro entrou, aquele valor ali eu dizimo tudo, entendeu? Porque Deus colocou isso no meu coração, eu não quero conversa. Então, assim, você vai se enchendo de alegria, esse coração de escassez, esse sentimento vai indo embora, e você vai ficando saudável, e você vai para frente, né? E sem dúvida alguma, a nossa liberalidade é o grande segredo da nossa prosperidade também. Porque não adianta nada você ser um bom administrador e um muquirana, um cara sem visão generosa. Continua com a mentalidade de escassez, né? Ele aprende tudo que nós estamos falando aqui, mas o cara ainda continua com a mentalidade de escassez. Mas, Rezende, tem uma outra questão que eu acho que seria muito... Nós vamos ajudar muita gente agora. Né? Por quê? Porque boa parte dos brasileiros estão endividados. Certo. Tá? Ajuda aí todos os endividados, não é, que estiverem conosco, como é que eles podem montar um plano de ação para começar a quitar suas dívidas? Bom, primeiro, só voltando na questão, pastor, de uma coisa que o senhor colocou, da questão da paciência. Uma coisa importante é dizer como o dinheiro cumpre um papel na nossa vida importante. Quando eu desenvolvo a paciência, eu entendo que eu vou investindo um pouquinho e vou tendo paciência. E a curva do investimento ela é assim, por causa da questão dos juros sobre juros. E aí o que acontece? Quando eu desenvolvo a paciência na área financeira, eu desenvolvo a paciência em todas as áreas da minha vida. Então, isso pode ser muito importante para a gente levar em todas as áreas da nossa vida. Mas um plano para sair da dívida. Primeira coisa, essa planilha que o senhor falou. Nós precisamos ter contato com a realidade. Então, quanto eu ganho e se puder fazer essa conta com a renda familiar, esposa, marido junto, qual é a renda? Mesmo que tenha uma renda fixa e uma renda variável, você coloca ali. E aí, todos os custos. Planilha tudo. Quanto você gasta? Todos os custos. Você separa, porque quando a pessoa está endividada, às vezes ela se enrola, se confunde, ela bota dívida no meio de custo, não é a mesma coisa. Então pega as suas despesas, depois você vai colocar todas as suas dívidas, você vai planilhar quanto deve, para quem deve, se é parcela, quantas parcelas, e uma informação importantíssima que poucas pessoas se atentam, taxa de juros, quanto você paga de juros nessas. E aí nós vamos criar um plano. Você vai precisar cortar, você vai olhar suas despesas e vai cortar aquilo que dá para cortar. Existe nível de endividamento que academia, você precisa entrar na carne. É academia que você não vai. Isso. Aplicativo que você não usa. Corta. Vai cortando tudo diminui isso aí. Comida. A gente não pode deixar de usufruir a vida, mas às vezes você pode usufruir sentando no banco da praça e vendo a lua, vendo o sol. Então você chega num ponto que você tem que cortar. E você vai precisar encaixar o seguinte, e aí é a forma como a gente indica. Sua receita, você vai dizimar, nós sempre indicamos, não deixe de dizimar, não caia nessa armadilha, continua dizimando, ok? Você vai abrir um buraco.
Você cortou despesas, agora você diz, cara, agora 70% das minhas despesas do meu orçamento, 10% eu dizimo, sobrou 20%. Eu vou pegar as minhas dívidas e vou criar um orçamento para começar a saldar as dívidas. Normalmente o que a gente indica? Pagar do maior juros para o menor. Existem situações, às vezes você está devendo dinheiro para um parente, para a sogra. Então a gente indica, paga primeiro ela. Nesse caso. E também pode fazer o seguinte, né, Rezende? Por exemplo, eu penso que nesse plano de ação, a pessoa tem que já, de cara, joga fora o cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito é só problema, né? O talão de cheque também, se tiver dando muito problema, queima ele, entendeu? E aí, o que pode ser feito? Quanto é que eu dei para minha sogra? Eu dei para minha sogra R$5.000. Isso. Falar para ela, pô, eu vou te pagar 300 por mês. É isso mesmo. Desses 20% Beleza? que a gente falou, aqui você entra no processo de negociação. Exatamente. Porque às vezes as pessoas, em vez de estancar, negociar e começar a pagar um pouquinho por mês, elas vão tentando, pega dinheiro aqui, paga onde, depois não dá, porque já ficou devendo lá e tal, e vira aquela bagunça. Então, acho que também um dos passos importantes é estancar tudo, né? Tem uma questão que a gente precisa entender, de novo, entra a questão emocional. Presta atenção, eu não sei quanto você deve, mas se você deve R$1 milhão pro banco, ele tá doido para conversar contigo. Exatamente. Pode conversar com ele, que ele tá doido para conversar, ele não quer perder esse dinheiro. E você faz uma proposta realista, e você vai encaixar. Na maioria das vezes, você não vai, vamos dizer que você abriu 5 mil no seu orçamento para pagar a dívida e você deve 50. Você muitas vezes você vai tentar fazer isso, você vai tentar dar 300 para um, 500 para outro, porque quanto mais você consegue abrir negociação, melhor. Se você ainda tem crédito... Lembrando, por exemplo, eu já passei por isso, tá? Eu também já passei por isso. Eu quebrei uma vez... Assim, mas quebrei legal, mas tentando um projeto e não deu certo, eu fiquei tenta, e aí você fica naquela, coloca na revista, agora coloca no jornal, não, coloca na televisão, e aí eu fui gastando, e aí não virou o projeto e eu fiquei só com as contas para pagar, e aí falei, agora tô ferrado. Lascado. Tô lascado. O que eu fiz? Primeiro tudo, eu estanquei tudo. A partir de hoje, eu não tento mais nada. Não vou mais. Vamos colocar mais. É aquela coisa. Não, vamos colocar mais na revista. Não, vamos fazer mais um comercial. Não, vi que não deu certo, vamos estancar. Beleza. Aí eu peguei todos os meus credores. Por exemplo, o que mais me incomoda quando uma pessoa deve para mim, ela não vir falar comigo. Perfeito. Não vir explicar para mim. O que eu fiz? Eu liguei para cada um. Falei, cara, eu te devo 5 mil. Eu não tenho como te pagar agora. Mas eu vou te pagar, mas agora não tem. Sabe o que aconteceu? Alguns deles, Josué, é o seguinte, você é um cliente tão bom que a compra de mim há 15 anos, eu não vou te cobrar essa conta. Olha só, e quando você se estabilizar, vem aqui, continua cobrando de nós. O outro, Josué, paga isso aqui para mim em 20 vezes. É isso aí. O outro, o que aconteceu? Eu tive como saldar todas as minhas dívidas com a paciência de cada credor com quem eu fui honesto. É isso. O grande problema é as pessoas não conversar, não falar, não se explicar, telefone, muda de endereço. Telefone, muda de endereço, diga que eu não estou. Isso não resolve. Não. Continua. É isso mesmo. Exatamente. Então você tem que... ali, gente, é importante, algo que a gente se preocupa, que eu tenho dito, você precisa ter paz. Porque se você está no nível de endividamento, você perde a paz, você mete os pés pelas mãos. Exatamente. E aí você começa a fazer coisa. Então, assim, se você planejou, abriu ali um orçamento, legal. Se você ainda tem crédito, algo que você pode tentar talvez você diga o seguinte, eu tenho uma dívida que eu estou pagando 10% de juros e eu tenho um crédito onde eu consigo esse valor com 5% de juros. Às vezes vale a pena você pegar. Você pega esse dinheiro para poder... Se os juros for menor, os juros você consegue, se você ainda tem crédito, vale a pena. Presta atenção, o mercado não quer que você seja um inadimplente, que seu nome esteja sujo. Precisa de crédito para movimentar a economia. Então as pessoas estão abertas para negociar. Agora, você não... Às vezes, de novo, a questão emocional. Não vou lá, não, vai lá e conversa. Eu também já passei por isso, pastor. Olha, eu te devo... Eu não tenho agora como te pagar, mas eu vou te pagar. Se você me ligar 10 vezes, eu vou atender as 10 vezes. Se você vier aqui, eu vou te receber todas. Tinham muitos que eu não tinha data para dar.
Por quê? Eu preparei um plano, eu disse, cara, esses aqui são os mais urgentes, eu preciso resolver logo, porque eu preciso... Legal, esses aqui... Até porque é um fornecedor, de repente, às vezes né? Então eu vou jogar para cá. E eu dizia, eu não tenho data. O que eu preciso, você sabe, eu vou atender o telefone, eu vou te atender, e assim que eu tiver, eu vou te dar. Eu preciso ir liquidando esses aqui para ir abrindo espaço, eu vou ganhando crédito para eu poder pagar você. Agora... Não fuja das pessoas que você deve. Isso é importantíssimo. E estanque, isso também é muito importante. Estanque, às vezes, chama a família. Se os seus filhos já têm uma certa maturidade, às vezes 14, 15, você chama e fala, gente, nós vamos, esse ano nós não vamos tirar férias como a gente está acostumado, nós vamos diminuir a saída fora, mas vai ser legal. O seu papel, principalmente de chefe de família, é aquilo. Cria jogos de tabuleiro em casa, lava o carro, cria memória para eles não sentirem que estão perdendo alguma coisa. Eles podem sentir que ganharam, inclusive. Podem sentir que ganharam. Interessante que nesse prédio que nós estamos aqui, eu fiz um empréstimo do Banco do Brasil na época, eu emprestei $300 mil, né? Aí que as pessoas precisam entender. Eu cheguei para a Rose e falei, Rose, existe um dinheiro barato no Banco do Brasil que vem do Japão. E o juro é interessante. E a gente precisa terminar uma obra grande. Entendeu? E se eu não fizer isso, eu vou levar 10 anos para terminar essa obra. E eu preciso, porque nós estávamos em 3 lugares diferentes, né? E tinha muita gente trabalhando e tal. Aí ela falou, José, vamos fazer. Só que é o seguinte, é para pagar em 2 anos. Tá? Em 2 anos que a gente vai pagar. Eu fiz as contas e tal, estava indo tudo muito bem. Falou, legal. Só que eu deixei claro para ela. Falei, só que em acho que 2 ou 3 anos eu vou trabalhar de manhã à tarde e à noite. A gente nem vai ter vida direito, entendeu? Uhum. Você topa? Ela falou, não, topo. Para a gente construir, para a gente terminar, para a gente, é um sonho nosso, vamos fazer. Só que é o seguinte, tinha um prazo. E tinha um acordo. Entendeu? Então, por exemplo, eu saía de manhã, entendeu? E voltava só no outro dia, emendando um trabalho no outro e tal. Final de semana, eu cheguei a viajar, eu e ela, 20 dias, sem voltar para casa, 15 dias e tal. Nós tínhamos objetivo. Agora, pastor, imagina se você tomasse essa decisão desalinhado com a esposa e ela não sabe. Exatamente. Isso gera problema no casamento. Então, o que acontece? Só que a esposa sabia que dia, vamos supor, vai dia 30 de dezembro de 2019 termina. Uhum. Então, existe um prazo. Isso. Quando nós terminamos, agora vamos viver a nossa vida. É isso. Agora, entendeu? Não precisa mais a correria, já pagamos e tal. Agora, o problema é quando a esposa não tem fim. É isso. É 3 anos, é 6 anos, é 10 anos, e esse negócio não sai, e esse negócio não vira, e esse negócio não acontece. 2 grandes problemas que eu vejo muito, é marido tomando a decisão, ou a esposa, sem combinar, porque agora vocês são casados. Exatamente. Para fazer um sacrifício desse, de trabalhar sábado, domingo e tal, os dois têm que estar em acordo. Tem que entender, e lutando pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Nós vamos fazer sacrifício por esse tempo e tal. E não pode ser a vida toda. Não. Né? Não pode ser a vida toda. Tem uma coisa que o pastor disse muito interessante. Existem certos empréstimos que valem muito a pena você fazer. Sim. Porque ele vai impulsionar o seu negócio. Às vezes as pessoas perguntam, onde é o melhor para investir? Depende. Por exemplo, às vezes o cara é um empresário, o negócio dele tem uma margem líquida de 15%, e se ele investir mais, ele vai conseguir aumentar, ele vai continuar com 15%, só que ele vai aumentar o valor disso. Então investe no seu negócio. É que nem aqui, por exemplo, eu estava fazendo um investimento, por exemplo, quanto não vale esse prédio hoje aqui? Uhum. Se eu investir, vamos supor, 1,5 milhão, hoje vale 5 milhões. Uhum. Quer dizer, na verdade, nós também estamos trabalhando para investir num patrimônio que no futuro pode nos dar uma independência financeira. Porque se você aluga esse prédio, quanto você não tem de alugar por mês? Então, o que não pode é emprestar uma grana dessa, entendeu? Para fazer um investimento de risco, por exemplo. Uhum. Entendeu? Loucura. Vou plantar banana, nunca fiz isso na minha vida. Daqui a pouco você só está com a conta para pagar. É isso aí. E tem uma coisa que, né, falou de tempo e valor. Eu fui missionário 14 anos, né? Então nós éramos sustentados por mantenedores. Uhum. E eu posso dizer, pastor, que nós como missionários nos tornamos mais bem-sucedidos. Em que sentido? Porque todo missionário que ia para aquele momento de levantar mantenedores para os projetos, né? Eles falavam, olha, estou precisando disso, queria que você fosse meu mantenedor e tal. Eu falei para a Márcia lembra disso, eu disse, Márcia, as pessoas, elas querem saber quanto.
Não é assim o que Deus colocar no teu coração. Segundo, as pessoas querem saber por quanto tempo. Aí, pastor, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, nós fomos fazer a FMA, que é a Escola Internacional de Aconselhamento, nós não tinha dinheiro. Foi 60 mil. Nós colocamos um tempo, né, fizemos um projeto de 12 meses e estabelecemos um valor. Então, a pessoa que entrou comigo, ela sabia que ia ser por 12 meses e aquele valor. E assim a gente conseguiu atravessar muitas estações e etapas desses 14 anos nossos como missionário. Então, muito bem planejado, né? Muito planejado, porque as pessoas elas ficavam de boa. A transparência. Né? Enquanto eu via outros casais que conversavam e diziam assim, não, aquilo que Deus colocava no seu coração, mas não colocava tempo, não colocava valor. Não, nós sabíamos quanto entrava e sabíamos que podíamos contar por aquele período de tempo, né? Não, e tudo que é planejado fica mais fácil, entendeu? Tudo que é planejado, as pessoas querem participar, entendeu? Ninguém quer participar quando falta um planejamento estratégico inteligente. Agora, quando se tem, todo mundo quer participar. Gente, nós estamos chegando ao final. Marcão, deixa uma última palavra para quem está nos assistindo, porque, lembrando a todos vocês que eu vou falar aqui com o Rezende, o Marcos, para a gente voltar na próxima semana, porque são 40 questões que nós levantamos, que eu marquei aqui, para a gente conversar. Então tem bastante coisa para a gente falar, certo? Mas nós temos que fechar o nosso podcast hoje e eu quero que o Marcos deixe uma última palavra para todos. E já deixa também suas redes sociais, dá o seu livro, fala do seu livro. Você me segue lá, pr.marcosmoura, tem um livro Desafio de Se Expor, está saindo, pastor, os 7 acordos de uma jornada chamada casamento, está no forno. O que eu quero deixar para você é a palavra, como aqui já foi falada, que governa a minha família. Antes de você construir uma torre ou antes de você ir para a guerra, palavras de Jesus, você precisa parar, sentar, atitude de descanso, calcular e ver se realmente você pode fazer. Na verdade, Deus quer que você empreenda, Deus quer que você floresça, Deus quer que você avance. Ele só quer que você faça isso. Calcule, veja se você tem como empreender na estação que Deus te colocou. Preste atenção na sua estação, porque o que Deus quer que você faça na sua estação já te deu os recursos. Agora você não pode querer ir para outra estação fora da que Deus te colocou. Rezende, meu amigo, e aí? Deixa uma última palavra, um último conselho aí. Deixar a rede social também, Instagram, Rezende N Oficial, @Rezende N Oficial. E tem um livro também no forno saindo, faça as pazes com o seu dinheiro. Aí em breve aí, acho vou entregar, vou ver se eu consigo entregar hoje à noite o prefácio para você. Glória a Deus. E prefácio do pastor, gente, aí valorizou mais a obra. Outro nível de adoração. Muito, muito bom. Mas assim, eu quero incentivar você, encorajar você a declarar guerra a essa maldição do endividamento e da estagnação. Que você busque se desenvolver, busque aprender conteúdos como esse aqui e declare guerra. Busque, não caia na armadilha de pensar que as gerações foram assim, seu pai foi assim e vai ser assim. Você não precisa viver isso. E você pode apontar um caminho para as gerações que vêm. Esse é o legado. Você pode sair do cativeiro financeiro, mesmo que você entre num deserto, mas você aponta a direção da terra prometida para os seus filhos e netos que vêm atrás. A maior herança que você pode deixar é um legado mostrando como se trata. E não permita que problemas financeiros coloquem mentira ou omissão, esconder as coisas no seu casamento, o egoísmo de você tomar decisão sozinho sem dividir com seu cônjuge, de você não entender nessa hora e permitir que a mentira entre no seu casamento. Não permita. 30% dos divórcios que acontecem no Brasil são por causa de questões financeiras. Não abra essa brecha, não permita que isso aconteça. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Até eu aprendi bastante aqui hoje, hein? Glória a Deus. Que bênção. Rezende, obrigado, viu? Pastor. Obrigado, Marcão. Obrigado mesmo. Estamos concluindo, mas você não deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, envie esse link para os seus amigos. Nós precisamos alcançar o Brasil com a mensagem de esperança. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve. Não viva assim. Viva com propósito.
Tudo porque o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça Graça de Deus. de Deus. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast.